Vamos continuar nesse grande cântico de louvor que Paulo usa para iniciar a carta aos Efésios. Agora vamos para o versículo 4. Vamos acrescentar aqui mais um versículo do nosso texto. A gente pode já colocar todos os demais versículos. Nós vamos trabalhar pouco a pouco até o 14. Eu posso já colocar todos eles aqui sem nenhum problema. Nós vamos até o 14. Mas parte a parte, vamos pensar agora no 4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Aqui é importante lembrar que a divisão em versículos não é inspirada e, por vezes, a gente vai ver uma proposição sendo cortada ao meio aqui, ou, enfim, como esse em amor que já se relaciona com o próximo versículo que nós não estaremos trabalhando agora. Então vamos trabalhar apenas até o diante dele. É por isso que muitas vezes eu até prefiro tirar toda a divisão de versículos e deixar o texto nu e cru, sem essa divisão, para que fique até mais fácil de se enxergar essas relações entre as proposições. Então a gente deixa o texto corrido. É uma possibilidade também de se trabalhar. Então vamos pensar aqui, antes da fundação do mundo, nós temos uma determinação de tempo. E com o tempo, com a prática, nos relacionamentos, você já vai se lembrar, ao bater o olho aqui, que há uma das etiquetas que lida com o tempo, um relacionamento temporal. Então eu já posso fazer um corte aqui. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele em Cristo, como nós falamos no versículo passado. Tudo vai ser em Cristo. O texto inicia meio que apresentando tudo que Paulo vai falar em seguida, que o Senhor deve ser louvado por nos ter abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então ele passa a descrever cada uma dessas bênçãos espirituais nas regiões celestiais, sendo todas em Cristo, sendo todas para o louvor da sua glória, por meio da ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme todo o texto vai nos mostrando. Voltando então para o versículo 4, antes da fundação do mundo, o que Deus fez? Deus nos escolheu nele, Cristo. Temos mais uma proposição aqui, vamos quebrar. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. E sem amor, como nós vimos, ainda é parte do versículo 4, mas vamos deixar ele ser trabalhado junto com 5. Vamos pensar nesses relacionamentos aqui então. Antes da fundação do mundo, o que Deus fez? Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Então nós podemos juntar essas duas aqui, embora já separadas, mas para pensar um pouco de fora para dentro, fica mais fácil, ao meu ver, mas isso é muito pessoal. Há quem preferisse fazer o contrário, para pensar de fora para dentro, deixar ainda assim e só depois dividir, também é uma possibilidade. O relacionamento será o mesmo. Antes da fundação do mundo, olha o tempo temporal. Mas espera, o tempo está embaixo? Não, a determinação de tempo está na proposição acima. Eu venho aqui para inverter, ok? Então, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. E aqui eu posso voltar para como estava. Para que ele nos escolheu? Nós vamos lembrar bem aqui que há uma proposição de propósito. Ação, propósito. Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Se eu quiser quebrar ainda mais, eu posso colocar para sermos santos e para sermos irrepreensíveis. Vamos ter um para sermos aqui omitido. Isso é um zeugma, isso é muito possível de acontecer essa omissão em orações seguintes. Um termo já citado. Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Então, duas coisas para as quais ele nos escolheu, para isso e para aquilo. Eu tanto posso usar um relacionamento de série, embora sejam só dois aspectos, como eu também posso usar o ambos e. Ambas as afirmações são verdadeiras. Elas não se excluem. Ele nos escolheu para sermos santos, para sermos irrepreensíveis diante dele. Então nós vemos aqui que antes da fundação do mundo, antes de o mundo ser mundo, o Senhor nos escolheu nele, em Cristo, em Cristo. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Se eu quiser quebrar ainda mais, eu posso colocar uma quebra aqui. Deus nos escolheu, de que maneira ele nos escolheu? Em quem ele nos escolheu? Ação, maneira, posso usar aqui. A maneira que ele nos escolheu foi em Cristo. Tudo em Cristo, como nós vamos ver na passagem completa. Então, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Para que essa ação de nos escolher deste modo em Cristo? Para sermos santos, separados para ele. Também para sermos irrepreensíveis diante
O Senhor nos escolheu muito antes do mundo ser mundo, para sermos santos e irrepreensíveis nele.